De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Subtenente Everaldo. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde, Tenente. Eu que agradeço o convite da TV Educadora e espero esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do seu trabalho, né? Como é que começou o interesse pela carreira militar? Eu sou natural do Piauí e meu interesse foi praticamente uma estabilidade profissional e um interesse pela carreira militar. Fiz a escola de Sargento das Armas, concurso, e fui para a cidade de Três Corações, onde me formei em sargento da arma de artilharia e de lá para cá tive êxito na minha carreira profissional e agradeço muito ao Exército Brasileiro pela oportunidade. E desse período aí, né, da carreira, né, a gente sabe que militar tem uma vida um pouco itinerante, né, passa por vários lugares, né. Por onde o senhor esteve aí exercendo as funções? De Três Corações eu fui para Brasília, passei 6 anos no 32 GAC, que é um quartel de artilharia. Fui para Boa Vista, Roraima, onde servi em 2 quartéis, no 10º GAC de Selva e na 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Retornei para Brasília, fiz um curso de aperfeiçoamento na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Também fiz curso no Rio de Janeiro como identificador datiloscópico e permaneci em Brasília por 10 anos. E servia no quartel-general do Exército, onde fui nomeado para chefiar o tiro de guerra da cidade de Batatais pelo comandante do Exército no biênio 2020 e 2021. Perfeito. E a Batatais, né, chegando aqui, tem toda a adaptação, a logística, a conhecer o espaço do nosso TG, do nosso tiro de guerra, né, e todo o processo aí de seleção dos atiradores, né? Como é que foi esse processo? A primeira parte da seleção, ela é realizada no ano anterior. Nós chamamos de A-1. Esta seleção foi realizada pelo meu antecessor, o Subtenente Ferreira, no mês de agosto. Então, nós temos aqui na cidade de Batatais aproximadamente 500 jovens na idade de alistamento. Essa é uma média dos últimos anos. Desses militares jovens que se alistaram, é feita uma pré-seleção. Nós alimentamos um sistema que se chama CERMIL e, de acordo com as análises realizadas, são selecionados 150 jovens. Então, esta é a primeira seleção. Então, no mês de janeiro eu realizo essa segunda seleção com estes 150 jovens, porque nós precisamos de 50 atiradores. Esse é o efetivo do tiro de guerra. E nessa análise é feita uma seleção criteriosa. Então, dos 150 que foram selecionados, eu tenho que selecionar mais 50 desses jovens que foram selecionados. E nós temos uma previsão de que nesse ano de 2020 nós não teremos nenhum desligamento. Ou seja, dos 150 jovens que iniciarem o período do tiro de guerra, sejam os 50 jovens que irão terminar, que irão ser coroados com a formação no tiro de guerra. Processo já concluído, já finalizado? Praticamente finalizado. Nós estamos com 60 jovens, eles só serão atiradores a partir do dia 2 de março, que eles serão matriculados. Então, nós estamos já finalizando esse processo e nos finalmente sempre há ali algum motivo de não matrícula, né? Alguém que passou no vestibular em outra cidade,
aí nós teríamos que não poderíamos matriculá-los e outros problemas pessoais, mas praticamente o processo de seleção já está finalizado. As instruções deverão se iniciar no dia 2 de março, na próxima segunda-feira, e todos já estão praticamente aptos para seguir na carreira militar. Perfeito. E é sempre interessante, né? Tem essa margem, esse perfil de participantes para poder atender aí a necessidade do número correto. A gente falava um pouquinho também da estrutura, né? Temos na cidade e contempla também a questão do stand de tiro, né? Então tem toda uma estrutura propícia para todo o trabalho. O stand de tiro ele é uma aquisição, uma parceria do Exército, e ele é muito importante porque nas instruções militares, uma das instruções mais importantes são o armamento, munição e tiro. Então, a utilização do armamento, como o atirador deve atirar. Então, esse treinamento tem que ser num local específico para a realização de tiros reais. Nós temos um fuzil, o poder de fogo dele é muito alto, então teria que ter uma estrutura apropriada para a realização desses tiros. E aqui na cidade nós temos um stand de tiros que ele é muito importante para a realização desses tiros. Em outras cidades não há o stand de tiro, aí os atiradores têm que se deslocarem para um AOM do Exército mais próximo para a realização desses tiros. Não é o caso aqui na nossa cidade. Perfeito. Também a estrutura do nosso próprio TG, ela é diferenciada, né? Porque eu acho que nem todas as estruturas contemplam também um museu aí da Segunda Guerra, né? E ainda mais um museu com o perfil do nosso, que é um museu focado no feminino na Segunda Guerra, né? Da Capitã Altamira. Acho que isso também é um diferencial aí na formação dos atiradores. Não, com certeza. Nosso tiro de guerra, ele é, como você falou, ele é diferenciado. A gente também convida os cidadãos batataenses a visitarem o nosso museu, saber um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial. A estrutura é muito interessante, o acervo também é muito grande, e também convidamos a quem tiver interesse a visitar as instalações do tiro de guerra, a história do tiro de guerra, como que são realizadas as instruções do tiro de guerra. Então isso é muito importante e vai ser um prazer recebê-los no nosso tiro de guerra e também no nosso museu. O Carlos Eduardo, né, ele é ex-atirador da turma de 1988 e pergunta da possibilidade, né, da visita aí, né, dos antigos atiradores, se existe aí uma possibilidade das pessoas conhecerem, da visitação. A gente falava há pouco aí da questão do museu, né, que já é um espaço de visitação, mas também tem a estrutura mesmo, né? Acho que o pessoal é saudosista, quer ver o que mudou, relembrar um pouquinho aí do seu tempo de atirador. Vai ser um prazer recebê-los. Como eu falei, o tiro de guerra ele está aberto para toda a comunidade de Batatais, principalmente para os ex-atiradores. Sempre que houver a necessidade ou que eles queiram visitar o tiro de guerra, é só agendar antes, porque nós temos instruções todos os dias, então a gente precisaria de um horário adequado para a realização dessas visitas. Mas o tiro de guerra está de braços abertos para recebê-los, e será um prazer receber os ex-atiradores no nosso tiro de guerra. E tem muita história para contar, né? São gerações e gerações de atiradores aí, né? Que já passaram. Eu acho que a gente tem gerações, inclusive, aí de filhos de atiradores entrando, de netos de atiradores entrando, né? E carregando um pouquinho dessa história. Na seleção que eu realizei agora no início do ano, então muitos voluntários no tiro de guerra. Eu perguntava por que ele era voluntário, né? Qual o objetivo dele, e para nossa surpresa muitos foram voluntários por incentivo dos pais e dos avós também.
Meu pai foi atirador, meu avô foi atirador, e então é um desejo meu e da minha família que eu seja atirador. Então eu fiquei muito... foi uma expectativa que eu não esperava, né? Foi um momento ali de emoção em saber que as futuras gerações também têm interesse em se voluntariar para o tiro de guerra. Então, nesses encontros, tem aquelas velhas histórias que, no momento que elas são contadas, gera ali uma emoção na gente que está ouvindo as histórias e também nos atiradores, porque uma das grandes atribuições do tiro de guerra é a camaradagem. No tiro de guerra, as amizades elas são verdadeiras. Então, quando um atirador precisa do outro atirador, ele sabe que pode contar. Então, a camaradagem é um atributo que o atirador leva para o resto da vida. Então, ele não esquece os companheiros de tiro de guerra. E a questão prática aí dessa rotina, né, das atividades, a gente vê, né, o quanto os atiradores, o quanto essa rotina ajuda, né, na formação, desde o simples princípio da organização, né, de ter a farda em dia, a bota arrumada, de ter a disciplina com os horários, de conseguir conciliar alguns o estudo ou o trabalho com o exercício aí no tiro de guerra. Então sempre acaba estimulando outros princípios, né? A organização é um deles, além de vários valores aí trabalhados. Uma das atribuições principais do tiro de guerra é o civismo, a cidadania e principalmente o patriotismo. Nós temos que cultuar os nossos símbolos nacionais, então é uma atribuição que vai ser exercida plenamente pelos atiradores. Outra atribuição do tiro de guerra mediante ordem do comandante militar do Sudeste, seria o emprego na garantia da lei e da ordem. Mas o mais importante que o atirador aprende, que a gente tenta introduzir nesses jovens, é o sentimento de liderança, capacidade de decisão, disciplina, hierarquia. Então, o jovem, quando ele entra no tiro de guerra, ele vai ali com um certo medo, um certo temor do tiro de guerra. Mas, ao final do ano, quando as turmas são formadas, a gratidão que nós recebemos e o reconhecimento dos pais, isso aí a gente não tem como medir, é imensurável. Porque aquele jovem ali meio acanhado, que não tinha muito compromisso, no final do ano ele aprende muitas atribuições do dia a dia que ele pode empregar. Arrumar a cama dele, ter um horário disciplinado, horário para acordar, horário para dormir. Ele vai ter aquele compromisso pelo resto da vida dele. Então isso é muito importante quando a gente tenta introduzir essas atribuições nos atiradores. Nós falávamos do trabalho, né, junto ao nosso tiro de guerra, todas as atividades desenvolvidas. O André, parabenizando pelo trabalho, sempre é bom ver alguém disposto a atuar com jovens de nossa cidade, auxiliando aí a moldar o caráter desses homens. E perguntando também que muitas vezes a gente vê, né, a estrutura do tiro apoiando eventos, apoiando entidades, apoiando campanhas de doação de sangue, né? Continua, não é uma obrigação do tiro, mas a gente percebe o quanto, né, isso está na rotina das atividades. O objetivo do tiro de guerra também é apoiar a sociedade. Sempre que for necessário, nós estaremos apoiando as campanhas de donativos, etc. Então, é um prazer o nosso tiro poder ajudar sempre que necessário. Perfeito. E de fato é um outro chamariz de formação da moral e do caráter dos jovens, né? Porque a gente percebe também que muitos às vezes nem tinham participado ainda de uma ação em prol de uma entidade e acabam se identificando com isso e levam isso para a vida toda. É uma experiência também. Como cidadão,
Como você falou, alguns não tinham esse conhecimento da carência da sociedade como um todo. Então, a gente também tenta incutir ou introduzir no caráter do atirador aquela necessidade e aquela obrigação também, por que não, de poder ajudar o próximo como a gente pode, né? Então, o tiro de guerra sempre apoiou e sempre apoiará as campanhas de donativo, de doação de sangue, campanha da dengue, e sempre que nós formos chamados, nós estaremos sempre à disposição. Perfeito. Falando da rotina aí, né? Os atiradores começam agora suas atividades e qual o período, né? Quando se encerram as atividades? As instruções no tiro de guerra, elas se iniciam no dia 2 de março e terminarão no dia 30 de novembro. As instruções têm duração de 2 horas por dia, de segunda a sábado. E nessas instruções eles já aprenderão tanto instruções sobre a área militar, como também a área civis, a área afetiva, a área de camaradagem. Então, é aprendizado para toda a vida. Então, as instruções se iniciarão agora, dia 2 de março, 6 horas da manhã até as 8 horas, todos os dias de segunda a sábado. E se encerrarão no dia 30 de novembro, quando eles serão desligados por término de conclusão do tiro de guerra. Perfeito. A listagem final com os nomes sai quando? É a pergunta da Cláudia. Nós já estamos praticamente com essa lista encerrada. Elas passaram por uma análise já no Comando Militar do Sudeste, na 2ª Região também. E provavelmente no final de semana do dia 13, essa lista já estará definitiva. Nós realizaremos uma inspeção de saúde e todos que forem aprovados nessa inspeção de saúde provavelmente irão servir. Só os que o médico não der apto, aí esses aí não serão matriculados. Perfeito. Eu quero agradecer a presença, a participação aqui conosco, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar pelo trabalho, né, e sempre esse caminho aqui está aberto, essa ponte para o diálogo, né, do nosso TG com a comunidade em todas as ações necessárias. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite, Luciano, e quero dizer que estaremos sempre às ordens da sociedade batataense.